Pessoal, só se alguém puder me dar um ok, se está vendo a tela, se o som está ok. A gente vai começar, então, continuar a nossa disciplina de bioquímica. Está dando para ouvir e ver, não é isso? Sim, tá ok. Então, hoje a gente vai falar sobre uma das macromoléculas que a gente encontra em organismos vivos, não é isso? Os carboidratos. Tem várias funções dentro da célula, não é isso? Uma das funções principais que todo mundo ouve falar é a produção de energia. Então, glicose, por exemplo, é um dos principais fontes de energia dentro da célula. E a via glicolítica, que é a via metabólica que vocês vão estudar mais para frente, de utilização principalmente de glicose, foi a primeira via metabólica que surgiu na evolução dos organismos, não é isso? Aqui você vê vários tipos de carboidratos, né? Arroz que tem carboidrato, macarrão que tem muito amido, que é um polímero de glicose, não é isso? Você vê pão, você vê frutas que tem a frutose, você vê a cana que tem um tipo específico de um dímero que é sacarose, né? Glicose mais frutose, né? E os carboidratos, deixa eu ver aqui se está passando, a gente vai encontrar os carboidratos dentro de estruturas específicas, mais enriquecidos em algumas estruturas específicas dentro das células, né? Aqui você vê uma célula eucariota animal e aqui uma célula eucariota vegetal. Então, animal, aqui você tem um núcleo, retículo endoplasmático e complexo de Golgi, mitocôndria, que é a função energética da célula, a membrana plasmática. E numa célula vegetal, aqui a gente vê onde acontece a fotossíntese, onde ela faz a fotossíntese nos plastídeos, os vacúolos de armazenamento, e o núcleo também celular, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, e a parede celular aqui, que é o envolto, que é um polímero de açúcar que é formado principalmente por celulose. E é lignina, celulose e lignina, e a celulose nada mais é do que um polímero de glicose, né? Então, aqui dentro das células animal, você encontra o glicogênio. E o glicogênio, como a gente vai ver, também é um polímero de glicose. E na célula vegetal, você vai encontrar o amido armazenado dentro dessas estruturas que estão chamadas de cloroplasto ou amidoplasto, né? Quando ele se vira, é um plastídeo, que são os tipos de estrutura que você encontra nos vegetais, e lá dentro você vai armazenar o amido. Então, o amido vem das plantas e o glicogênio é dos animais, né? Mas eles são estruturas muito parecidas de polímeros de glicose. Então, é uma forma da célula armazenar energia. Então, a célula vegetal vai principalmente armazenar amido sob forma de energia, e a célula animal vai armazenar o glicogênio. E o glicogênio vai ser armazenado principalmente no fígado e nos músculos, para ser utilizado como fonte de energia. No fígado, ele vai ser utilizado para manter o nível de açúcar estável no sangue. Então, ele vai ajudar a regular a glicemia sanguínea. A gente tem que ter umas concentrações dentro dos limites de açúcar no sangue, não é isso? E quem principalmente mantém esses açúcares nos seus níveis adequados é a liberação ou não de açúcares a partir do estoque de glicogênio que você tem no fígado. É isso. Fora a glicose que você libera na sua alimentação quando você se alimenta de coisas que contêm o açúcar, né? Que contêm o carboidrato. E a celulose, como eu falei para vocês, também são polímeros de glicose, mas já tem uma função estrutural e não uma função energética. Então, por exemplo, você vê uma madeira, um pedaço de madeira ali, você tem basicamente duas moléculas ali, né? Lignina e celulose. E celulose é um açúcar. Então, na verdade, a estrutura da madeira é um açúcar que a planta vai acumulando de uma forma estrutural, de um tipo de ligação específica, que faz com que essa estrutura do açúcar seja rígida, né? Bastante rígida. E aí, com essa função estrutural dentro da célula. Além disso, na superfície da célula, deixa eu botar o meu pointer aqui, na superfície da célula aqui, a gente tem o que é chamado de proteoglicanos, as proteínas ligadas aos açúcares, né? E aí forma o que a gente chama de glicocálice da célula. Ou seja, ao redor da célula, na estrutura das células, você encontra uma região muito cheia de açúcares complexos que participam de reconhecimento celular, uma célula reconhecer outra. A gente vai ver que participa de reconhecimento de espermatozoide e óvulo,
Ou seja, como é que o espermatozoide reconhece que você tem um óvulo ali específico, né? Ou seja, da espécie dele. Por que um espermatozoide não fecunda o óvulo de outra espécie? Porque tem açúcares específicos que são reconhecidos na superfície, mas que fazem o espermatozoide ser interiorizado e botar o conteúdo do material genético dentro do óvulo, né, para que ocorra essa fecundação. Então, tudo isso é reconhecimento pelo perfil de açúcar que está na superfície da célula, né? Então, esses açúcares têm várias funções, são extremamente importantes. Então, a definição de carboidrato, a gente vai ver que os carboidratos também são conhecidos como hidratos de carbono ou glicídios, e são os açúcares e seus polímeros. Né? Então, a biomolécula mais abundante na Terra é um açúcar. A fotossíntese converte 100 bilhões de toneladas de CO2 e água na fotossíntese, não é isso? Em carboidrato, celulose e outros açúcares. A gente tem um estoque, por exemplo, de toda a madeira que está estocada no universo, é uma forma de carboidrato, né? Então, funções, ele tem função energética, função de reserva, o amido, o glicogênio, reconhecimento, esses açúcares de superfície na célula funcionam como reconhecimento, né? Reconhecimento antígeno, anticorpo, às vezes envolve açúcar também. Estrutural, a gente viu a celulose, que faz parte da estrutura da célula ali, para manter a célula rígida, não é isso? Proteção, coesão entre células e lubrificantes também dentro da célula são alguns tipos de açúcares. Então, essas moléculas de carboidrato, normalmente ela tem um grupo carbonila e vários grupos carboxila. A gente vai ver o que é esse grupo carbonila e vai ver o que são esses grupos hidroxilas, não é isso? E eles podem ser polihidroxaldeídos ou cetonas. São os nomes gerais que a gente dá. São os aldeídos, os polihidroxaldeídos ou as cetonas, de acordo com a posição dessa carbonila dentro da estrutura desse açúcar, né? E três classes principais, que são os monossacarídeos, ou seja, glicose, frutose, galactose, são os açúcares com um açúcar só. Os oligosacarídeos, com mais de um açúcar, né? E os polissacarídeos, com vários açúcares ali presentes na estrutura dessas moléculas. Então, monossacarídeos tem duas famílias, a família das cetoses e as famílias das aldoses, não é isso? E aí vão variar o número de os monossacarídeos vão variar em número de carbonos, de 3 a 7 carbonos. Então aqui a gente tem um monossacarídeo de 3 carbonos aqui, não é isso? E a carbonila, que é essa estrutura do carbono ligado ao oxigênio com uma dupla ligação aqui, ela está na extremidade da molécula, não é isso? Então toda vez que a carbonila, que é o grupo mais importante que você vai encontrar no açúcar ali, está na extremidade da molécula, a gente chama de aldeído. É uma aldose, é um açúcar, é um tipo de açúcar que é do tipo aldose, é um aldeído. O aldeído é esse tipo de estrutura, é um grupo funcional na química que a gente chama quando o carbonila está na extremidade. Então, isso aqui é uma aldose, é o gliceraldeído, o nome desse açúcar, e esse aqui é hidroxacetona. O que é uma cetose? A cetose é quando o grupo carbonila está no meio da molécula aqui. Então, essas moléculas são praticamente idênticas, não é isso que muda a posição da minha carbonila aqui, ó, dentro da estrutura do meu açúcar. Então, nesse caso é uma aldose, nesse caso é uma cetose. Então, essas duas trioses são as trioses mais simples, os açúcares mais simples que a gente encontra aí nos organismos. E aí, então, uma cadeia carbonada, não ramificada, nesse caso não tem ramificação de saída de outros carbonos aqui. Um carbono ligado ao oxigênio através da dupla ligação, que é esse grupo carbonila, que é esse que está em rosa. Na extremidade, se ela estiver na extremidade, vai ser um aldeído. Se ela estiver em outra posição, que não seja na extremidade, ela vai ser uma cetona, ou seja, no meio da molécula, ela vai ser uma cetona. Essas são as classificações gerais. Então, aqui, ó, a gente passa para os açúcares, os monossacarídeos, né, de forma geral, contendo 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 açúcares diferentes. Então, aqui, no grupo dos aldeídos, onde a extremidade da minha carbonila, onde a minha carbonila está na extremidade da minha molécula, não é isso? A gente tem, por exemplo, o gliceraldeído, a ribose, a glicose. Esses são, então, do grupo aldeído, não é isso? E grupos cetonas, a gente tem hidroxacetona, ribulose, frutose. Olha como a frutose ela é muito parecida com a glicose,
só que ela só muda a posição dessa carbonila aqui, não é isso? Então, a frutose é do grupo cetona e a glicose é do grupo aldeído. E essa posição desse carbono é importante, depois a gente vai ver, porque, na verdade, essas moléculas não são lineares como elas estão sendo desenhadas aqui. Elas formam uns círculos, né? Sempre a gente vê aquele desenho da glicose como ela sendo um círculozinho, porque a gente vai ver que esse círculo se fecha pela reação dessa carbonila aqui com a hidroxila, fechando num circular. A gente vai ver isso. Então, aldotriose, aldotetrose, aldopentose. São as aldoses, todas com a carbonila na extremidade, não é isso? E essa hidroxila aqui é importante, que a hidroxila vai fazer com que eles fiquem numa forma circular. Então, esses são os grupos principais aqui, ó, da série das aldoses. Esse aqui, pentose, porque tem 5, tetrose, porque tem 4, triose, porque tem 3, hexose, porque tem 6. E aí, nos de 6 carbonos, a gente tem alose, altrose, manose, galactose, glicose, todos esses presentes como séries das aldoses. Né? Dentro das cetoses, ou seja, que a carbonila está no meio da molécula, a gente tem cetotriose de 3 carbonos, cetotetrose com 4 carbonos e 5 carbonos da ribulose, xilulose e assim sucessivamente. E aqui a frutose, aqui mostrando como exemplo aqui, também de 6 carbonos, que é uma molécula muito importante. Depois a gente vai falar para frente também da frutose. Né? E existe, então, como eu comentei com vocês, essa formação do anel. Não é isso? Então, em solução, a molécula do açúcar é assim, mas quando eu boto em solução aquosa, ela se fecha reagindo esse grupo aqui, ó, da carbonila com essa hidroxila aqui, ó. E aí ele se fecha na glicose nessa estrutura aqui, ó, circular, não é isso? Com um carbono voltado para uma direção, ou seja, como se fosse um plano da molécula com um dos carbonos saindo para cima. E essa ligação aqui, ó, do tipo esta que você tem aqui, de um carbono com o outro, através desse açúcar aqui que está presente. Então, você tem essa formação do anel nessa solução aquosa, onde os grupos aldeídos do cetona, dessa molécula do açúcar, tendem a reagir com o grupo hidroxila da mesma molécula, fechando essa molécula nessa forma de anel. E em cada átomo do carbono que a gente tem aí, cada átomo de carbono recebe uma numeração. Então, você vai ter o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e o carbono 6 dentro da molécula, não é isso? Sabendo que cada extremidade dessa, a gente tem um carbono aqui que não está sendo desenhado, né? É uma quinazinha, um carbono que está aqui presente. Então, tem o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e o carbono 6, que é o que sai desse plano da molécula da glicose. No caso da ribose, por exemplo, tem 5 carbonos, eu tenho um carbono aqui, 2, 3, 4 e o carbono 5 saindo. E aí ele fechando nessa estrutura aqui, ó, circular também, em solução aquosa. É isso. E aí essas duas formas cíclicas, por exemplo, da glicose, que a gente vai comentar muito, ela pode se fechar em duas formas diferentes. Então, eu tenho essa estrutura aqui, ó, da glicose, não é isso? Tem a minha hidroxila e a minha carbonila, que elas vão reagir fechando esse anel aqui, ó. Tá vendo? Tem um ataque nucleofílico, onde esse carbono aqui se liga esses elétrons, captura esses elétrons aqui, fechando essa ligação aqui. E aí podem acontecer duas coisas. Esse carbono aqui, ó, tá vendo? O carbono 6 está virado para cima, né? O carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, carbono para cima, e a hidroxila para baixo, ou a hidroxila para cima. Tá vendo? A diferença dessa molécula para essa molécula é que uma hidroxila está para cima, ou outra hidroxila está para baixo. A molécula é idêntica, só que tem essa diferença aqui. Então, essa daqui é chamada de alfa-glicose, alfa-D-glicose, e essa aqui beta-D-glicose. Então, quando é alfa, é quando a minha hidroxila está do lado contrário do meu carbono. E é beta, quando a gente chama de beta, a estrutura beta, quando o carbono 6 está na mesma direção da minha hidroxila aqui, ó. Isso vai ser importante porque esse tipo de açúcar vai formar polímeros diferentes, com a união com outras glicoses, do que esse açúcar aqui que vai criar outros polímeros diferentes, outros tipos de ligação entre glicose e polímeros, consequentemente, são diferentes. Tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, quando a gente forma o glicogênio e o amido, que são polímeros de glicose, a gente vai ter só a forma alfa presente nessa estrutura. Já no caso da celulose, que é uma estrutura rígida, não é isso que vai formar a madeira, a gente tem a formação dessa estrutura beta
na estrutura das moléculas, não é isso? Então, dentro da célula, a formação da glicose, 1/3 vai formar na forma alfa e 2/3 na forma beta, pela dinâmica de formação dessas estruturas aí. E aí, então, eu tenho aqui a glicose, não é isso? Com meus 6 carbonos, a galactose, e a posição da hidroxila aqui é importante no caso da galactose, que é muito parecida com a manose, só que a manose, a hidroxila está na outra posição aqui, não é isso? Olha aqui. Então, a posição da hidroxila vai definir o nome dos açúcares diferentes que a gente tem. Então, eles são muito parecidos aqui, não é isso? Só que algumas modificações de posição, principalmente de hidroxila, vão definir que isso é uma glicose, isso é uma galactose, isso é uma manose. São pequenas diferenças que levam a modificações nas propriedades químicas, não é isso, dos açúcares, mas são reconhecidos por enzimas e outras proteínas. Ou seja, para a gente pode parecer uma diferença muito pequena, mas enzimas, quando vão processar isso, elas reconhecem essas modificações de uma forma muito intensa, né? Ou seja, cada enzima vai se ligar especificamente numa galactose, ou numa glicose, ou numa manose. Por exemplo, se eu fosse usar algum desses monômeros de açúcar para a produção de energia dentro da célula, né? Então, cada enzima vai processar de uma forma diferente esses açúcares para a produção de energia. E aí existem as abreviações para monossacarídeos comuns e alguns dos seus derivados. Isso é óbvio que eu não vou cobrar e vocês não precisam saber, é só para vocês saberem que na hora de você escrever o nome dos açúcares, como são nomes bem complexos aqui, como vocês podem ver, vocês podem abreviar, e na literatura é muito visto isso, abreviar os açúcares sobre as formas no código de 3 letras dele aqui, no caso dos açúcares mais comuns, né? Frutose, fucose, galactose, glicose e assim sucessivamente. E alguns um pouco mais complexos, né? Ácido glucurônico, galactosamina, glucosamina, N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina. E aí são açúcares, normalmente esses açúcares aqui, são açúcares que são encontrados muito, por exemplo, naquele glicocálice da célula, na parte externa da membrana plasmática da célula, que participam de reconhecimento, por exemplo, de espermatozoide e óvulo, outros tipos de reconhecimento celular que acontecem. E aí, para eu fazer o tipo de polímeros de açúcares, né, eu vou ter que fazer o que a gente chama de ligação glicosídica, ou seja, ligar um açúcar com outro açúcar. Esse açúcar pode ser uma glicose ligada a outra glicose, ou várias glicoses, ou glicose ligada a uma frutose, por exemplo, que aí vai formar o que a gente chama dos disacarídeos, não é isso? A sacarose é isso. A sacarose do caldo de cana, que a gente toma lá, que é rico no caldo de cana, ou do açúcar que a gente come, a gente não está comendo glicose, a gente está comendo sacarose, a gente está comendo essa estrutura aqui, ó, que é uma glicose. Ou seja, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos nessa estrutura circular, uma hidroxila aqui, e aí numa frutose eu tenho, ó, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, não é isso? Só que eles fecham aqui no meio, porque a carbonila inicialmente da frutose era no meio da molécula, e ela se fecha aqui no meio. Então, deixa livre um carbono aqui e deixa livre um carbono aqui do plano da molécula. E aí, o que acontece? Por uma ligação entre essa hidroxila e esse hidrogênio aqui, sai uma molécula da água e aí você forma essa ligação aqui. Então, essa ligação específica aqui, que é uma ligação O-glicosídica. Chama de O-glicosídica porque é um oxigênio que está aqui. E glicosídica porque eu estou ligando 2 açúcares diferentes, formando uma sacarose. Então, uma glicose mais uma frutose, eu formei esse disacarídeo. Então, 2 monossacarídeos ligados por uma ligação O-glicosídica, que é o grupo hidroxila ou hidroxil, né, de um açúcar reage com carbono anomérico do outro açúcar, formando acetal. O que é o carbono anomérico? É aquele carbono que inicialmente estava ligado à minha molécula de hidroxila aqui, ó. Então, nesse caso aqui da glicose, esse é o meu carbono anomérico. É onde a carbonila estava ligada inicialmente para fazer essa ligação aqui, ó. Então, esse é o meu carbono anomérico aqui ligando carbono acetal. Eu vou mostrar melhor para vocês o que é esse carbono anomérico. É isso. Mas aí eu posso fazer ligações, então, dependendo daquela formação do açúcar, que pode ser alfa ou beta, de acordo com a posição da hidroxila, não é isso? A gente vê aqui que a hidroxila que estava voltada para cima, antes de reagir, né? Formando essa lactose aqui. Então, essa hidroxila estava para cima, então se ela é para cima é da forma beta. Então, a lactose é uma ligação do tipo da forma beta.
É isso. Formando, então, assim, uma beta-D-galactopiranosil glucopiranose. Então, formando a minha molécula de galactose. Então, são duas moléculas aí de açúcar formando beta, da ligação beta 1,4. Então, na verdade, é uma galactose mais uma lactose, que é uma galactose mais uma frutose. Então, uma galactose nessa estrutura aqui e uma glicose desse lado aqui, com uma ligação, e aí sempre o tipo de ligação você bota entre parênteses no meio, beta 1,4. Por que beta 1,4? Porque a hidroxila estava voltada para cima, então, consequentemente, era da forma beta, não é isso? Ligando o carbono 1 de uma molécula com o carbono 4 da outra molécula. Aqui, o carbono 1, 2, 3, 4. Eu liguei o carbono 1 com o carbono 4 na forma beta. Então, o nome da ligação é beta 1,4, entre uma galactose e uma glicose, formando a lactose, que é o leite, que é o açúcar que a gente encontra no leite, né? Então, são os disacarídeos que a gente encontra no leite. A sacarose, de novo, que eu já mostrei, né? Que é uma frutose mais uma glicose, então, sendo ligado com uma ligação beta 2, 1 alfa. Então, aqui tinha uma hidroxila na posição alfa, aqui tinha uma hidroxila na posição beta. E eu fiz a ligação entre o carbono 2 da frutose, que é esse carbono 2 aqui, com o carbono 1 da glicose. Formando uma... Aqui eles estavam na forma alfa, olha aqui, ó. Por que forma alfa? O meu carbono está para esse lado aqui, carbono 6, e a minha hidroxila estava voltada para baixo, antes dela fazer essa ligação. Então, quando eles estão em lados opostos, a gente chama de alfa. E aqui, beta, nesse caso aqui, a hidroxila estava voltada para esse lado aqui, para baixo, não era isso? E para baixo está o meu carbono também, 6. Então, ele estava aqui, ó, o que a gente chama de forma beta. Então, aqui uma forma alfa, uma forma beta. Então, 1 alfa, beta 2. Então, formando essa ligação de sacarose aqui. E a trialose, que é um tipo de açúcar encontrado em insetos, em grande abundância, tem várias funções dentro dos insetos, mas aqui você tem uma glicose mais uma glicose aqui. Só que ela está formando uma alfa 1 com uma alfa 1. Então, uma ligação alfa com uma alfa. Carbono 1 com carbono 1. Ou seja, o carbono anomérico de uma com outro carbono anomérico da outra. É isso. Então, eu não posso criar outra ligação aqui, porque os dois carbonos anoméricos já fizeram essa ligação aqui. Então, os dois carbonos, sempre a ligação glicosídica está envolvendo um carbono anomérico, que é esse carbono que estava em hidroxila inicial. E esses dois carbonos anoméricos, na trialose, estão envolvidos na ligação do tipo alfa-alfa. Alfa porque a hidroxila estava voltada para baixo aqui, ao contrário do meu carbono 6, e aqui a hidroxila também voltada para o lado oposto do meu carbono 6, que está voltado para baixo aqui. Ó. Então, os dois são alfa. Então, são os tipos de açúcar. Né? Então, a lactose é açúcar redutor presente no leite, que a gente chama de açúcar redutor, né? Porque, na verdade, ele tem mais um carbono alfa aqui ligado, ou seja, eu posso fazer outra reação ligando outro açúcar aqui se eu quisesse. Ou se o meu organismo quisesse, né, na verdade. Então, eu posso fazer outra ligação, porque tem um carbono anomérico, carbono 1 livre aqui. Então, esse tipo de açúcar, a lactose, ele é quebrado pela lactase intestinal, ou D-galactosidase, ou lactase intestinal. Então, é o tipo da enzima que, normalmente, quando a gente vai desenvolvendo e crescendo, a gente vai diminuindo a produção dessa lactase e aí a gente vai criando, normalmente, uma intolerância ao leite. Não é isso? Muitas pessoas, comum ausência também em grupos mais específicos, como africanos e orientais, principalmente orientais, que é muito comum ter intolerância à lactose também, ou seja, não produz a lactase e aí em quantidade suficiente, e aí tem intolerância ao leite, basicamente por causa da intolerância à lactose. Então, hoje em dia existem os leites livres de lactose, né? Justamente por causa dessa intolerância. A sacarose é o açúcar não redutor, somente formado somente por plantas. Então, as plantas vão formar esse açúcar aí, não redutor. Por que ele é não redutor? Nesse caso, ele é redutor porque um carbono anomérico estava livre. Nesse açúcar aqui, não redutor, porque os dois carbonos anoméricos estão envolvidos na ligação. Esse carbono aqui, que tinha a hidroxila inicialmente, e esse carbono que tinha a hidroxila inicialmente. Ou seja, os dois carbonos anoméricos estão ligados aí. E a trialose, que é outro açúcar não redutor, que eu já comentei também, que o carbono anomérico aqui e aqui estão ligados e consequentemente, é um açúcar não redutor.
é uma fonte de armazenamento de energia presente na hemolinfa dos insetos. Então, são esses variações, tipos de açúcar, né? Essa ligação que eu estou explicando para vocês entenderem como é que acontece essa ligação entre dois açúcares. É isso. E aí a gente passa para um nível de complexidade um pouco maior, que são os oligosacarídeos e polissacarídeos, não é isso? Então, polissacarídeos são ligações com vários açúcares que a gente encontra dentro da célula. Então, por exemplo, aí a gente está vendo a molécula do glicogênio, que é um polissacarídeo de unidades de glicose. Então, olha que interessante, como é eficiente a célula guardar, usar um compartimento específico, algumas células específicas dentro do nosso organismo, para armazenar polímeros de glicose. E quando eu precisar, as minhas enzimas podem ir lá e começar a clivar e liberar esses açúcares de forma eficiente para uma necessidade energética, quando eu tiver uma necessidade energética. Então, a gente, por exemplo, armazena um monte de glicogênio no nosso músculo e a gente vai quebrando esse glicogênio conforme a gente vai fazendo exercícios físicos mais intensos. Então, a gente começa a quebrar esse açúcar para ser usado como fonte de energia. E aí a gente tem os pontos de ramificação aqui, né? A gente tem ligações aqui de glicogênio, e aí, de repente, em alguns pontos, a gente tem mais de uma ligação no mesmo açúcar fazendo essas ramificações. E o glicogênio é uma molécula muito ramificada, justamente para você conseguir compactar a maior quantidade de glicoses dentro da estrutura da mesma molécula para ser armazenado dentro da célula. Então, são grandes moléculas lineares e ramificadas com repetições de subunidades de glicose, nesse caso. Então, a gente armazena esse polímero de glicose aqui para que depois ele seja utilizado como fonte de energia. Tá? Então, aqui a gente tem os polissacarídeos, né? São os glicanos. Aqui, homopolissacarídeos. O que significa homo? Homopolissacarídeos. Aqui você tem a mesma molécula, por exemplo, um glicogênio, que é só a glicose, a mesma molécula de glicose ao longo da molécula toda. Ela pode ser não ramificada ou ramificada. E aí, nesse caso, você tem ramificações dentro da molécula, usando o mesmo polissacarídeo. Ou você pode ter heteropolissacarídeos, de cada cor diferente aqui, é um sacarídeo diferente que tem ali dentro. Então, são monômeros de mais de um tipo ali se ligando, formando uma estrutura de polissacarídeos. Aqui não ramificada e aqui ramificada, né? Com as ramificações. Desculpa. E as moléculas, então, vão se tornando mais complexas em termos de subunidades de açúcares que estão ali presentes. Então, homopolissacarídeos, forma de armazenamento de energia, então amido e glicogênio, lembrando que o amido vem das plantas, a gente não produz amido, né? A gente produz glicogênio como uma forma de polímero de açúcar. As plantas produzem o amido. É óbvio que a gente consome amido e utiliza o açúcar do amido como fonte de energia, porque a gente tem amilase salivar, por exemplo, que quebra o amido quando o amido já começa a ser digerido logo que ele entra na nossa boca, porque na nossa saliva já tem uma enzima que quebra amido, né? Então, componente estrutural da parede celular, vegetais e exoesqueletos, celulose e quitina, aqui são componentes, né, são homopolissacarídeos, né? E os heteropolissacarídeos normalmente são presentes no suporte extracelular em muitas formas de vida. Então, na verdade, o que é isso? A matriz extracelular, as células que crescem no nosso organismo, elas precisam de um suporte que é a matriz extracelular. E essa matriz extracelular, que dá o suporte físico para as nossas células crescerem, ela é feita basicamente de açúcar e desses heteropolissacarídeos. Então, o componente estrutural também da parede celular de bactérias. Então, as bactérias, a parede celular que fica em volta da bactéria, aquela camada de açúcar para proteger a bactéria, aquilo é chamado de parede celular e é formado de açúcares do tipo heteropolissacarídeos, ou seja, polissacarídeos com estruturas de açúcares diferentes. Por que é interessante para uma bactéria ter heteropolissacarídeos na sua estrutura da parede? Porque se ela tivesse o mesmo tipo de polímero na parede toda, era muito fácil algum organismo desenvolver alguma enzima que quebrasse rapidamente aqueles açúcares para degradar ou matar a bactéria. Mas como ela tem um heteropolissacarídeo formado de açúcares diferentes, aí aumenta a complexidade dessa parede celular. Então é mais difícil de se quebrar com enzimas específicas. Então vamos olhar agora a estrutura do amido, né, que é produzido pelas plantas
e que é uma fonte de carboidratos muito importante para os animais também, né? Mas são as plantas que produzem. Então, aqui a gente tem dois tipos, né, de polímero, de alfa-D-glicose, amilose e amilopectina. Então, você tem aqui, ó, o açúcar. Então, o que a gente tem aqui? Uma glicose, outra glicose, outra glicose e outra glicose. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha hidroxila aqui, ó, antes de fazer a ligação, estava voltada para baixo. Se ela é voltada para baixo, ela é do tipo alfa. Então, uma ligação 1, 4, porque é o carbono 4, do tipo de ligação alfa, porque os dois carbonos aqui estavam no tipo de ligação alfa. Então, esse é o meu carbono anomérico ligando ao carbono 4, numa tipo de ligação alfa. E aí eu faço outra ligação, exatamente igual. O carbono 1, anomérico, ligando ao carbono 4. E assim sucessivamente. Carbono 1 ligando ao carbono 4 e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho o final não redutor e aqui eu tenho o final redutor da minha molécula, onde eu tenho livre um carbono anomérico aqui. Então, a amilose, que faz parte da estrutura do amido, ela é linear com ligações glicosídicas alfa-1,4. E aí a gente tem as ramificações, não é isso? A gente já falou. Assim como o glicogênio, o amido também é ramificado. Então, você tem, imagina que se eu tenho uma cadeia seguindo aqui, eu posso fazer uma ligação, ao invés de fazer uma ligação do carbono 1 com carbono 4, eu faço carbono 1 com carbono 6 de outra molécula. Aqui está continuando outra cadeia igual a essa aqui, tem aqui em cima, e outra cadeia igual a essa aqui embaixo. Só que eu ligo uma cadeia e a outra com uma ligação alfa 1,6, ligando carbono 1 com carbono 6 da outra glicose. E aí eu vou criando as ramificações. É isso. E aí essa cadeia com ramificações a gente chama de amilopectina. Então essa é a amilose e essa é a amilopectina, que é ramificada. Então a gente é ramificado com ligações glicosídicas alfa-1,4 e alfa-1,6 a cada mais ou menos 24 a 30 resíduos. Ou seja, ela vai fazer uma ramificação dessa aqui a mais ou menos cada 24 ou 30 resíduos. O que é resíduos? São os resíduos de açúcar. Por que a gente chama de resíduo? Porque é o que sobrou quando eu faço uma ligação. Lembra que tinha um oxigênio aqui e um oxigênio aqui e sai uma molécula da água. Então, eu perco uma molécula da água, então a gente chama resíduo de açúcar, que é o que sobrou do açúcar quando ele fez essa ligação e saiu uma molécula de água ali, né? E aí, o amido tem essa estrutura aqui, ó. Vai ter amilopectina e amilose, assim, intercalada entre eles, formando essa estrutura que vai ser armazenada dentro da célula. É isso, com polímeros de glicose. Então, como fonte de energia, é uma fonte de energia, uma fonte de carboidratos que gera muita energia, né? Porque se eu for quebrar essas ligações, eu vou liberando moléculas de glicose. E uma molécula de glicose vai me gerar uma quantidade grande de ATP dentro da célula, que é o que vai permitir eu fazer os exercícios físicos ou contração muscular. Toda a minha contração muscular é baseada na utilização de glicose, né? Principalmente aí nesse caso. Eu posso utilizar, depois a gente vai comentar na parte de metabolismo, mas basicamente o que você vai estar utilizando é uma fonte de carboidrato na contração muscular ali. Então, conformação mais estável da amilose, essa conformação aqui, ó, é um monômero de açúcar, outro, então uma glicose mais outra glicose, e ela forma essa estrutura circular, para que ela fique mais compacta ainda dentro da célula. Então aqui eu tenho uma glicose, aqui outra glicose, outra glicose, outra glicose, e ela forma essa estrutura helicoidal, que é uma mola, como se fosse uma mola, não é isso? E ela é armazenada dentro da planta, dentro desse grânulos aqui de amido, que é chamado de amiloplasto. Então, essas coisas pretas que vocês estão vendo aqui, ó, na verdade, esse armazenamento aqui, que você está vendo aqui, é a parte de armazenamento de amido, de grânulos de amido, dentro dessa estrutura, que é uma organela dentro da célula vegetal. Então, a célula vegetal tem várias organelas lá dentro, e aqui é uma organela que armazena especificamente os grânulos de amido, que são essas estruturas aqui, que é um polímero de glicose. E, como eu já comentei com vocês, a gente produz a alfa-amilase na saliva e na secreção intestinal para que a gente consiga quebrar esse amido e utilizar a glicose como fonte de energia. E agora a gente vai dar uma olhada no glicogênio, que são os polímeros de glicose
os animais produzem, né? Não só os animais, mas os fungos também. Então, o fungo não é vegetal nem é animal, mas, por exemplo, o fungo tem uma similaridade com os animais que ele não tem com as plantas, porque o fungo produz glicogênio e não produz amido. Então, aqui, ó, você está olhando os grânulos de glicogênio no fígado, no armazenamento no fígado aqui. Então, essa parte pretinha aqui são os grânulos de glicogênio para armazenamento, para serem utilizados como energia dentro da célula, né? Então, ele é similar à amilopectina, ou amido, porém mais densamente ramificado. Ou seja, ao invés de a gente ter uma ramificação a cada 20 resíduos de glicose, a gente vai ter uma ramificação a cada 8 ou 12 resíduos de glicose. Ou seja, muito ramificado. Aqui eu mostrando a estrutura, cada bolinha vermelha dessa é uma glicose ramificada, fazendo uma ligação alfa a um 6 também. Então, 7% do peso úmido do fígado num sujeito bem alimentado, vai ser puramente glicose, armazenada ali sob a forma de glicogênio. É uma quantidade muito absurda. Aqui também, o que está rosinha aqui, ó, são os grânulos de glicogênio armazenados dentro da estrutura do fígado. E alguns polissacarídeos, que eu vou passar um pouco mais rápido, são os polissacarídeos estruturais, são um pouco menos importantes para vocês, porque, na verdade, os polissacarídeos, a gente vai ver que eles são extremamente importantes para o nosso metabolismo energético. Mas a gente tem um monte de polissacarídeos estruturais que existem na natureza. Um deles é a quitina, que é um tipo de açúcar que a gente encontra naquela casquinha do inseto. Ou seja, o inseto ele é durinho por fora, justamente porque ele tem um açúcar específico, que é justamente esse açúcar aí, ó, formando ligações do carbono 1 com o carbono 4, com esse tipo de açúcar específico aí, que é N-acetilglicosamina. Então, aqui é uma N-acetilglicosamina, parece com uma glicose, mas tem essa ramificação aqui, ó, é um N-acetilglicosamina, outro N-acetilglicosamina, outro e outro, ligados por ligações beta-1,4. Vocês têm uma ligação beta, a hidroxila estava voltada para cima, para a mesma direção do meu carbono, 6, logo é uma ligação beta, formando a ligação do carbono 1 com o carbono 4. Carbono 1, carbono 4, carbono 1, carbono 4, fazendo esse polímero aí de beta-1,4 de N-acetilglicosamina, que é um tipo de açúcar diferente que encontrados em insetos, na parede de insetos. É isso, então, o principal componente do exoesqueleto de artrópodes, insetos, caranguejos, lagosta, e é o segundo polissacarídeo mais abundante do planeta, depois da celulose. Vocês sabem, tem muitos insetos na natureza, então é o segundo biopolímero mais abundante. E como eu cheguei a comentar com vocês, na parede celular de bactérias, isso é muito importante para a virulência da bactéria. Vocês já ouviram falar de bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, não é isso? Então, basicamente, o que vai definir a diferença é a estrutura desse peptidoglicano, dessa parede celular aí de açúcar que a bactéria tem. É isso. Então, você tem as bactérias gram-positivas, que ela tem uma parede aqui, ó, de açúcar ao redor, a membrana plasmática e o citoplasma da bactéria. Nas gram-negativas, o que acontece? Você tem uma membrana externa, uma parede celular de açúcar, de peptidoglicana, e um espaço periplasmático, que é entre esses dois, entre a membrana externa e essa parede celular, e aí você tem a membrana, que está aqui em marrom, e o citoplasma lá dentro. Então, isso faz uma diferença muito grande quando você vai fazer tratamento, tipos de tratamentos com antibióticos específicos, ou que vai dizer se a virulência dessa bactéria, ou seja, a agressividade dessa bactéria vai ser maior ou menor, de acordo com o tipo de parede celular que ela tem, que é formada por açúcares, não é isso? E esses açúcares, basicamente, são formados com ligações entre açúcares com proteínas. Então, aqui você tem uma proteína, o Fábio já mostrou para vocês a proteína, não é isso? Aqui está o meu C-terminal da minha proteína e o meu N-terminal. E aí, o que a célula vai lá e as enzimas fazem? Adicionam açúcares na estrutura dessas membranas. Então, na parte extracelular da célula, você tem um monte de proteína ligadas a açúcares, que formam. Então, aqui está a membrana da minha célula, não é isso? O espaço intracelular da célula, o espaço extracelular da célula, e vários açúcares aí ligados na proteína, principalmente na parte externa, que ela está voltada para fora. Então, forma o que a gente chama de glicocálice, aquela estrutura que ficam os açúcares voltados para fora na membrana plasmática, aí, que tem várias funções dentro da célula.
não só para fazer a interação da célula com a matriz extracelular, mas vários reconhecimentos celulares que acontecem através desses açúcares aí, né? Então, quando a gente olha essa estrutura, ela é ainda mais densa. Aqui é a membrana plasmática da célula, um corte, não é isso? De um pedaço da minha membrana plasmática. Aqui eu tenho os filamentos de actina, que são aquelas estruturas de proteínas que formam como se fosse o citoesqueleto da célula. As minhas proteínas transmembrana, que atravessam a membrana, e as diferentes cadeias de açúcar. Tá vendo um monte de açúcarzinho, cadeias diferentes de açúcares aqui, ó, formando essa estrutura de fora da célula, da interação entre a célula com a matriz extracelular. Nós tem vários esses tipos de açúcares aí presentes na parte de fora da célula. É isso. E os lipopolissacarídeos também, bacterianos, que são estruturas de lipídios, que depois a gente vai ver na próxima aula como é que é a cara de um lipídio, mas já adiantando para vocês, isso aqui é um lipídio, ó, uma estrutura de um lipídio, e aí açúcares ligados no lipídio. Então, na membrana plasmática das bactérias, você pode ter um lipídio ligado na membrana plasmática e vários açúcares ligados para formar o que são chamados de lipopolissacarídeos, ou seja, açúcares ligados a lipídios da membrana, então, que são os alvos primários dos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico de vertebrados. Vários, principalmente o nosso sistema inato, que é o nosso sistema que a gente já tem contra algumas bactérias, a gente reconhece, os nossos anticorpos reconhecem basicamente essa estrutura de açúcar que está presente na parede da membrana bacteriana. Então, esses açúcares que o nosso sistema imune reconhece para dizer, opa, estou sendo infectado por uma bactéria, vou aumentar a produção de anticorpos, desse tipo de anticorpos, para neutralizar essas bactérias, para que você não tenha uma infecção bacteriana acontecendo no seu organismo e para eliminar, então, essas bactérias. Nesse caso, no caso de salmonela, quem já teve uma infecção por salmonela, uma infecção alimentar por salmonela, não é uma infecção demorada, que você vai ter febre daqui a um dia ou 2 dias por causa da infecção. Nosso sistema inato reconhece tão rapidamente a estrutura desses açúcares que você comeu agora, daqui a 3 horas você está passando mal, vomitando e tendo febre, já porque o seu sistema imune já reconheceu esse perfil de açúcares que é específico dessas bactérias do tipo salmonela. E aí você já tem uma resposta imune contra aquele tipo de organismo que está atacando o seu sistema, né? Então, os açúcares a gente já viu energeticamente, a gente já viu essa parte de formar estruturas fora da célula, da parte externa da célula, para interação com a matriz extracelular, para reconhecimento de bactérias. Então, a gente tem também toda essa participação para reconhecimento e adesão dentro das células. Aqui tem uma célula, né, uma membrana plasmática, várias proteínas transmembranas aqui, ó, e essas proteínas reconhecem açúcares específicos do vírus. Então, o vírus, para entrar dentro da célula, ele reconhece normalmente alguns açúcares que estão ligados a algumas proteínas. Então, já foi visto, por exemplo, no vírus do SARS-CoV-2, que ele reconhece uma proteína específica dentro da célula humana, que é a CA2, e existe a participação dessa proteína, que chama CA2, para o vírus entrar dentro da célula. Então, ele reconhece algumas partes de açúcares que tem presentes na estrutura dessa proteína, e ele consegue entrar dentro da membrana plasmática e infectar aquela célula pelo esse reconhecimento de perfil de carboidratos ali que estão presentes dentro dessas estruturas. Algumas toxinas produzidas por bactérias também são internalizadas através do reconhecimento dos açúcares que estão na superfície da membrana plasmática para internalização. Bactérias também acontecem da mesma forma, né, como eu já comentei. E o nosso sistema imune, os linfócitos, também vão reconhecer perfis de açúcares específicos, ou as selectinas vão reconhecer perfis de açúcares específicos que estão presentes nos nossos linfócitos, para que aquele linfócito comece a aderir e reconhecer um local que esteja com um processo infeccioso acontecendo ali, ou uma inflamação, na verdade, acontecendo ali, né? Eu vou mostrar no slide mais para frente, que é esse slide aqui, ó, de como esse linfócito ser uma célula do nosso sistema imune, não é isso, que vai atacar então vírus e bactérias que estão ali presentes. Ele está migrando no capilar, aqui eu estou mostrando um capilar sanguíneo, onde ele vai migrando, ele tem essas glicoproteínas aqui, P-selectina, são glicoproteínas ligantes de integrina. Essa integrina são essas proteínas que estão presentes ali, ó, e com estruturas
que são reconhecidos principalmente por perfil de açúcares que está ali presente. Então, o linfócito passa no lugar, quando tem um sítio de inflamação, ele já começa a se ligar, reconhecer e entrar, atravessar o capilar para atravessar e atacar aquele sítio de inflamação ali, já que ela é uma célula do nosso sistema imune, né? Então, ela entra ali. Então, as lectinas é uma das famílias de lectinas, e a gente chama de lectina todas as proteínas que reconhecem açúcar dentro do nosso organismo. Então, são proteínas específicas que conseguem reconhecer açúcares, são chamadas de lectinas. Então, essas selectinas, que são específicas aí, vão reconhecer esse perfil de açúcares na superfície do meu linfócito, como está mostrado aqui, ó. Tá vendo? O meu linfócito tem a proteína que tem um açúcar ligado a essa proteína. A minha P-selectina, que é uma lectina que reconhece açúcar, reconhece, faz esse reconhecimento aqui do linfócito com o capilar sanguíneo, da célula do meu capilar sanguíneo, e aí já sabe que tem um sítio de inflamação, porque esse tipo de P-selectina só vai ser expresso ou vai ser mais presente na superfície do capilar num sítio de inflamação. O linfócito reconhece, então, que tem um sítio de inflamação e entra ali dentro para fazer o processo de restauração daquele processo inflamatório que está acontecendo. E quando a gente vê também casos em que você tem adesão celular por células através de açúcar que está presente, né? Então, aqui eu estou mostrando uma microscopia eletrônica de um monte de bactéria aqui, essas bactérias, que estão presentes na bochecha. Então, fiz uma microscopia eletrônica de um pedaço da bochecha, mostrando que as bactérias estão ligadas aqui a uma coisa que seria um princípio de uma afta, ligadas aqui. E essa ligação da bactéria acontece através de resíduos de manose, que é um tipo de açúcar, um resíduo de manose da membrana plasmática das células da bochecha. Então, as células da bochecha aqui têm resíduos de açúcar de manose expostos na membrana plasmática, que a minha bactéria vai aderir através de adesinas, né, da superfície da bactéria, que se liga a esses resíduos de manose e aí instaura ali nossa bactéria. Então, algumas bactérias têm tropismo. O que é o tropismo? Preferência para alguns tipos, de atacar alguns tipos de tecidos. A gente tem mais de 200 tipos celulares, né, que formam o nosso corpo, e essas células são diferentes na composição de açúcares na sua superfície. Então, tem algumas bactérias, alguns vírus, que vão reconhecer o perfil de açúcares específicos de algumas células e vão preferencialmente atacar aquelas células. Então, vão preferencialmente reconhecer ou células da bochecha, ou células do meu intestino, ou células ou vírus que vão atacar só células do meu pulmão, por exemplo, ou que vão atacar o sistema sensorial, os neurônios do meu nariz, e aí eu vou, por exemplo, no caso do SARS-CoV-2, que ele ataca os neurônios do nosso sistema de faro, né, de sentir cheiro, e aí a gente para de sentir o cheiro, então, justamente porque ele tem um tropismo para aquele tipo de célula. O tropismo é essa capacidade de se ligar a alguns tipos de células específicas. E, normalmente, essas ligações envolvem um tipo de açúcar que está presente na superfície ali. Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês, aqui a gente tem uma úlcera gástrica, eu estou mostrando o estômago, aqui é uma microscopia mostrando o estômago, a parte interna do estômago, e essa coisa pretinha aqui, ó, nada mais é do que bactérias do tipo H. pylori. Então, quem já teve esse tipo de úlcera gástrica por uma infecção bacteriana, não é isso? Pelo H. pylori, então, na verdade, o H. pylori ataca, mesmo sendo um ambiente totalmente inóspito, o nosso estômago, porque ele tem uma acidez muito grande, né? Porque para a gente digerir os alimentos, ele primeiro libera ácido clorídrico ali para formar um pH extremamente ácido. Essas bactérias conseguem sobreviver nesse ambiente, e não só conseguem sobreviver, mas se ligar especificamente nas células epiteliais gástricas do estômago, porque tem um perfil de glicoproteínas da membrana aí que ela reconhece e se liga. Então, são interações entre lectinas, não é isso? Proteínas que se ligam ao açúcar da superfície da bactéria com oligosacarídeos específicos das glicoproteínas da membrana das células epiteliais gástricas do estômago, formando o que a gente chama de úlcera gástrica.
E aí, para você tratar essa úlcera, normalmente você vai precisar de uma quantidade muito grande de antibióticos para eliminar essa bactéria que se ligou especificamente nesse tipo celular pelo perfil de açúcares que está na superfície da membrana ali da sua célula. É isso. E aí, pessoal, eu resolvi botar uma quantidade muito grande de informações muito profundas para a gente ter um tempo de discussão maior aí, né, e tirar as dúvidas nesse tempo de aula aí. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a gravação agora, vocês podem assistir a qualquer momento novamente para tirar as dúvidas e a gente volta para perguntas e questionamentos para a gente ter uma discussão um pouco mais aberta, tá bom? Então, eu vou desligar aqui.